acha muito bonita. Mudar direito a imagem. Nós estamos passando até a tela aí. Bom, você quer filmar a gente? Nós não vamos dentro do maquiador. Como é que fica isso? Pra frente, cara limpa? Não pode, né? É isso. Aí eu vou te cobrar meu direito de imagem. Amigo. Vamos começar logo? Porque hoje vai dar. Começar logo, porque hoje vai dar polêmica. Se a semana que vem deu. Mas essa semana então, né? Essa semana é. Até o Zé já comentou aí. Faz a prece pra gente. Mas já? Você não vai esperar mais alguém? Não, 7 horas já. Deixa o moço sentar. É. Você levantar e ficar aqui na frente. Tá bom, tô correndo. Senta. Tudo bem? Tá brava, mulher. Hã? Tá brava. Tá brava, ela é brava. É brava. Bom, boa noite a todos. Mais uma vez, queremos agradecer a Deus por estarmos aqui na presença do Dr. Milton. E vamos fazer o nosso Pai Nosso, com os olhos fechados, com bastante reverência. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Amém. Senhor meu Deus, obrigado por mais um dia estarmos unidos. Muito bem, uma salva de palmas para minha amiga. Vamos lá, gente. Hoje, vamos embora. Livro 1, Nosso Lar, capítulo 9, Problema de Alimentação. Enlevado na visão dos jardins prodigiosos, pedi ao dedicado enfermo para descansar alguns minutos num banco próximo. Lísias anuiu de bom grado. Agradável sensação de paz me felicitava ao espírito. Caprichoso repuxo de águas coloridas zigue-zagueavam no ar, formando figuras encantadoras. Água no ar. Já pensaram nisso? Você está sentado, aqui está no jardim, matando uma pedra, e ver a água sobre nossas cabeças. Coloridas ainda, hein? Alguém comentou alguma coisa? Silvio? Messias? Não? Quem observa esta colmeia imensa de serviço, ponderei, é induzido a examinar numerosos problemas. E o abastecimento? Perguntou ele. Não tenho notícia de um Ministério da Economia. A Elisias. Antigamente, explicou o paciente e o interlocutor, o serviço dessa natureza assumia a feição mais destacada. Deliberou, porém, o atual governador atenuar todas as expressões da vida que nos recordassem os fenômenos puramente materiais. As atividades de abastecimento ficaram, assim, reduzidas a simples serviço de distribuição, sob o controle direto da governadoria. Aliás, a providência constitui medida das mais benéficas. Então, eles sempre, nosso lar, a intenção sempre é nos desvincular da matéria. Sempre. A ideia é sempre essa. Nos desvincular o mais possivelmente das matérias. Aí Elisis continua. Rezam os anais que a colônia
há um século, lutava com extrema dificuldade para adaptar os habitantes às leis da simplicidade. Muitos recém-chegados no nosso lar duplicavam exigências, queriam mesas falautas, bebidas excitantes, dilatando velhos vícios terrenos. Apenas o ministério da união divina ficou imune a tais abusos, pela característica que lhes são próprias. No entanto, os demais viviam sobrecarregados de angustiosos problemas dessa ordem. O governador atual, todavia, não poupou esforços. Tão logo assumiu obrigações administrativas, adaptou providências justas. Antigos missionários daqui puseram-me ao corrente de curiosos, puseram-me ao corrente de curiosos acontecimentos. Disseram-me que, a pedido da governadoria, vieram 200 instrutores de uma esfera muito elevada, a fim de espalharem novos conhecimentos relativos à ciência da respiração e da absorção dos princípios vitais da atmosfera. Então, vejam bem, nós estamos no nosso lar, uma colônia que, apesar de todos nós valorizarmos como uma colônia evoluída, né, ela está entre a crosta terrestre, a psicosfera material, e intermedia a psicosfera mais elevada. Os espíritos que desencarnam e vão para o nosso lar, é evidente, né? A gente sabe que não é porque nós desencarnamos que nós esquecemos o que somos ou as vontades que nós temos. Oi? Fala, Nilson. Evidente que a gente não vai para o nosso lar assim de carne. A Nilson não vai. Ah, Nilson, não fala assim, Nilson. Tu não vai para o nosso lar? Mesmo fazendo o que você faz, tudo isso que você faz, você não vai não? Ah, eu acho que vai. Quando você desencarnar, o aeróbio vai estar na porta da tua casa te esperando já. Hã? Não vai não? Tu já pensou tudo no nosso lar, Nilson? A bagunça que tu vai fazer? Né? Já pensou? Vamos imaginar Nilson no nosso lar. Né? Tu jovem, né? Olha que, sabe essa água que passa sobre a cabeça? Vai ver a Nilson ó, surfando. Quem é essa mulher lá? A Nilson, liga para a mulher doida, liga lá. Oi. Oi? Quando a pessoa desencarna e vai lá, ela rejuvenesce fisicamente? Espiritualmente, né? Espiritualmente. Normalmente sim, né? Normalmente sim. A gente perde aquela... Porque a turculência que nós temos, na realidade, é o peso material, né? A gente estamos sempre preocupados, sempre buscando alguma coisa. Qualquer coisinha nos aborrece. Isso realmente faz com que a nossa parte da fisionomia fica pesada. E lá é leveza, né? Você fica mais jovem. A gente vê todos, na maioria dos... É evidente que aquelas pessoas, né, que desencarnam com a raiva, com o ódio, com a indignação, é diferente. Mas normalmente a gente escuta muito dos relatos que a pessoa sempre rejuvenesce, né? Ah, eu vi meu pai bem mais jovem, minha mãe bem mais jovem, né? Os livros, eles falam muito isso. É isso, Messias? Não é, Silvio? A gente vê muito sobre... O cara volta a ter 20 anos. Hã? É verdade, 25 anos. É na flor da juventude da pessoa. Não, velho. Velho bengala, né, pessoa? Não. Ó, eu vou, inclusive lá, eu vou até perder essa barriga, eu vou ficar mais retinho. Aqui eu já desisti, já tentei de tudo, já fiz ginástica, já tomei vinagre de maçã, já fiz, não adianta, parece que a barriga não sai. Aí eu falo assim, tem que deixar de comer, complicou, né? Não, lá eu vou ficar retinho, assim, a blusa vai ficar... Tem os vícios das pessoas. Aí a pessoa tem vício, realmente. É complicado, né? Complicado. Então, o que é interessante aqui, gente, é que ele fala, ó, a pedido da governadoria, vieram 200 instrutores das esferas mais elevadas. Quer dizer, vieram espíritos mais elevados para orientar.
o pessoal, né? Como fazer? Realizaram-se assembleias numerosas. Alguns colaboradores técnicos do nosso lar, olha só, aqui que a gente vai conversar, que eu acho interessante a gente refletir. Nós falamos aqui dos técnicos que trabalhavam com os ministros da regeneração, né? Trabalhavam em outros desencarnação, né? Os ministérios. Aí ele fala aqui, ó, manifestavam-se contrários, alegando que a cidade de transição e que não seria justo nem possível desambientar imediatamente os homens desencarnados, mediante exigências desse teor, sem grave perigo para sua organização espiritual. Vocês concordam com isso? Deu para entender? Os técnicos de nosso lar, lá do Ministério da Regeneração, da Comunicação e tantos outros, eles diziam que não era possível a pessoa desencarnar, chegar no mundo espiritual e deixar de comer. Eles queriam comer, queriam beber. Né? Eram técnicos. Isso, é esse o detalhe que o Silvio está falando. Não eram pessoas leigas. É isso que eu estou chamando a atenção. Sabiam muito mais do que os outros. Não, já falei. Só para chamar a atenção sobre técnicos, que eu acho que... Né? Eram técnicos, pessoas que já estavam no nosso lar 30, 40 anos, né? É isso, ministro, 50 anos, já estavam lá há um tempo, né? Alguns até séculos, porque a colônia solar tinha séculos, né? Desde a época dos portugueses, né? Então já tinha uma experiência em cima disso aí. Quer dizer que os próprios técnicos não aceitavam isso, né? Olha como fica difícil para a governadoria. Se são aqueles que deveriam trabalhar para a modificação, né, da colônia e daqueles que chegavam lá, não concordavam, mediante a exigência desse teor, sem grave prejuízo às organizações espirituais. Vocês concordam com isso? Acho que prejudicariam a parte perispiritual, porque o perispírito, ele é moldado por quê? O corpo mental, né? Não é isso? O governador, contudo, não desanimou. Prosseguiram as reuniões, providências e atividades durante 30 anos, gente, ó. 30 anos, não foi 30 dias, foi 30 anos. 30 anos. Isso quer dizer, 30 anos conversando, que essa bagunça durou mais de 100 anos, tá? É que 30 anos conversando, né? Para poder, de alguma maneira, 30 anos consecutivos. Algumas entidades eminentes chegaram a formular protestos de caráter público. Você já imaginou estar lá no meio dos caras com cartaz lá, protestando, né? A orquestra está tocando lá né? Aí o pessoal entra no palco, gente, vamos parar aqui, é o seguinte, nós não podemos mais, né? Será que teve isso? Eu estou enlouquecendo a ideia, mas será que houve isso? Né? Interrupção, será que houve? Vamos ver, ele fala que o negócio lá, o bicho pegou, viu? Né? Vamos falar que o bicho pegou. De caráter público, reclamando por mais de 10 vezes o Ministério do Auxílio esteve superlotado de enfermos, onde se confessava, aí imagina, nós, hein, lá no nosso lar, né, onde se confessavam vítima do novo sistema de alimentação deficiente. Se os técnicos diziam, né, que a gente realmente fazia mal, imagina o Milton Júnior chegando lá cheio de fome, querendo comer uma feijoada e um pudim de leite, né? E os técnicos falam assim, não, mas você pode, reclama que é o direito teu. Imagina. Aí eu chegava lá doente, eu tô com falta de açúcar porque eu não comi pudim de leite, né? Não é? Veio da tela da Nilza, meu Deus do céu. Não, eu quero aquele bolinho. Eu já fui lá na Nilza lá,
apurrinhar ela para me dar o bolinho, mas ela não quer saber de comer. Né? Para onde que a gente vai, Nilton? Vamos esconder da alvorada nova. Se eu não entro do nosso lado, a Varda Nova é que eu não entro mesmo. Viu? Aí mostra bem a semelhança da vida dele, um sublicol com a nossa vida. Sim. Mostra bem. Verdade. Ele me cópia, né? Onde se confessavam vítimas do novo sistema de alimentação deficiente. Nesse período, os opositores redução, acho que aqui é reeducação, acho. Aqui está errado, acho. Opositores da reeducação multiplicavam-se acusações. O governador, porém, jamais castigou alguém. Tá? Isso é importante também de destacar. Convocava os adversários. Olha que bacana isso aqui, gente. A gente faz aqui também, né? A gente faz isso aqui, tranquilo. Ele convocava os adversários da medida a palácios, expunha-lhes paternalmente os projetos e finalidades do regime. Destacava a superioridade dos métodos de espiritualização. Facilitava aos mais rebeldes, inimigos do novo processo, variadas excursões de estudo em planos mais elevados que o nosso, ganhando assim o maior número de adeptos. Quer dizer, o cara, quanto mais encrenqueiro que o cara fosse, ganhava uma passagem de... É que nem aqui, né? Quem não concordar comigo, eu vou dar uma passagem para Dubai. O Zé que vai pagar, é evidente, né? Aqui está diferente. Convocava os adversários. Aqui não, aqui o cara manda matar o adversário. Não é? Aí, mas com isso acontecia o quê? Ele ganhava maior número de adeptos. Né? Acaba... Antes da pausa mais longa, reclamei interessado. Continue, por favor, meu caro Ulisses, como tudo terminou. Depois de 21 anos, além daqueles 30, né? Além daqueles 30, depois de 21 anos de perseverança e demonstrações por parte da auditoria, aderiu ao Ministério da Elevação, passando a abastecer-se apenas do indispensável. O Ministério da Elevação, gente, ó, que é o ministério que estava no grau mais elevado. Depois de 21 anos que o Ministério da Elevação começou a se alimentar. Quer dizer, né? Não foi assim de uma hora para outra. Aí eu não entendi. 30 mais 21. 51. Os 21 anos, é o Ministério da Elevação. Isso. Não, levaram 30 anos para os outros. Isso. Então, 30 mais 21. 30 mais 21, né? Não? É o contrário. Vamos lá, então. 30 para todos. Eu não sei se Vamos ver aqui, não. Vamos ver aqui, velho. eu entendi assim. Não, agora... Levou 30 anos total, para todos se adaptarem. Eu entendi assim, 30 anos. É isso mesmo? Quem entendeu isso? Foi só para o Ministério da Evolução, que os outros permaneceram fora disso. Foi isso que eu entendi. Eu Foi entendi aqui? 30 na confusão, ali tentando aquela bagunça toda, conversando, depois, mais 21 anos, eles tiveram Eu particularmente, eu não contrário, mas desse 31. É mais um parênteses, né? Para a gente saber entender mais. Isso é legal. Onde é que está aqui? Se você ler o resto dessa frase, fala, depois de 21 anos, Ministério da Elevação, os outros não. Sim. Depois de 21 anos de perseverança e demonstrações, por parte da auditoria, aderiu o Ministério da Elevação, passando a abastecer as... é lógico. Não aconteceu com o Ministério do Esclarecimento. O mesmo não aconteceu com o Ministério do Esclarecimento, que demorou muito a assumir o compromisso, em vista dos numerosos espíritos, dedicados a isso aqui que pega, gente, ó, dedicados às ciências matemáticas que ali trabalhavam. Eram eles os mais teimosos adversários, mecanizados nos processos de proteínas e carboidratos, imprescindíveis ao veículo físico, não cedia o terreno das concepções correspondentes daqui. Ou seja, quanto mais a gente sabe, mais teimoso a gente é, né?
Né? Assim que funciona. Né? O intelecto tem esse problema. A gente começa a ter conhecimento, começa a ficar teimoso. Né? Semanalmente, enviava ao governador longas observações e advertências repletas de análises e numerações, atingindo, por vezes, a imprudência, ou seja, o cara mandava relatório toda semana, né? Para provar que o governador estava errado, né? A semana inteira. O velho governador, contudo, nunca agiu por si só. Requisitou a assistência de nobres mentores, que nos orientavam por intermédio do Ministério da União Divina, e jamais deixou o menor boletim de esclarecimento sem exame dos seus. Ele respondeu a todos eles. Ó. Enquanto argumentavam os cientistas, a governadoria contemporizava, ou seja, toda vez, não deixou nada, ninguém sem resposta. Pode mandar e-mail à vontade aí que ele responde, né? Formavam-se perigoso distúrbio no antigo Departamento de Regeneração, sem encrenqueira aqui, ó. Hoje transformado em Ministério. Hoje o Ministério de Regeneração era Departamento de Regeneração. Encorajados pela rebeldia dos cooperadores do esclarecimento, ou seja, se o esclarecimento, que é o esclarecimento, está contra, imagina o Ministério da Regeneração, Departamento da Realidade da época. Os espíritos menos elevados que ali se recolhiam entregavam-se condenáveis manifestações. Tudo isso provocou enormes cisões nos órgãos coletivos do nosso lar, dando ensejo a perigosos, olha aqui, gente, dando ensejo a perigosos assaltos das multidões obscuras do umbral. Quer dizer que, agora, que tentaram invadir a cidade, aproveitando brecha nos serviços de regeneração, em que grande número de colaboradores entretinha certos intercâmbios clandestinos, em virtude do vício do alimento. Vamos dar uma pensada aqui, gente. Como é que o pessoal do umbral conseguia chegar dentro do nosso lar se não podia invadir, se não tinha como invadir? Era tudo fechado. Como é que eles faziam isso? Eles invadiam o nosso lar? Não, mas o magnetismo dele invadia? Então vocês estão me dizendo que a casa espírita pode ser invadida? E ser destruída? Que responsabilidade é Deus? Porque, na realidade, eles não iam lá para dentro, né? Mas a intenção deles estava lá naqueles que vacilavam, né? E isso aqui, ó, intercâmbio clandestino de quê? O que será? Será que eles faziam contrabando de alimento? O que vocês acham? Será que tinha? Porque eu estou perguntando porque está entre linhas, né, gente? Não está... Mas será que não é contrabando? Eu acho que era contrabando, não? Como é que eu faço um contrabando de alimento, hein? Vamos pensar aí, porque sabe o que eu estou perguntando? É curiosidade mesmo, tá? Porque é que nem eu falo, tudo isso aqui está entre linhas, não está explícito, né? Mas ele fala aqui, ó, em que grande número de colaboradores do pessoal da regeneração, tá? Os técnicos da regeneração, quando ele fala colaboradores, eles falam os enfermeiros, né? As faxineiras, não é? É isso? Exatamente. Então, vê bem, eles estão falando grande número de colaboradores. Então, o pessoal que trabalhava na regeneração, né? Ele estava achando que estava errado mesmo, vamos colaborar. Está certo, quietinho? O que você acha?
Eu queria a sua opinião. O que você acha aí, nesse sentido? É que ela não. Ela é que nem coruja, ela não fala nada, mas presta uma atenção e quando fala. É que nem a terra. Não tem os carcereiros na porta do presídio? Não, lá que eu tô no jardim. Falou que existe, mas é o seguinte, né? A Terra, ela é uma cópia do mundo espiritual. Então, existe na Terra, existe no mundo espiritual, existe aqui também. Perfeito. É a mesma coisa. Uma coisa. Bom, quero que tu dê um comentário. Mas na verdade esse é o comentário. Peraí, se ele fala. Fala, Dani. Em troca do quê? Hã? Em troca do Não, quê? a minha dúvida é dúvida mesmo, viu? Eu não tô fazendo charme, não, é minha dúvida mesmo. A minha dúvida é o seguinte, olha lá. Intercâmbio clandestino em virtude ou seja, os enfermeiros, né? Os técnicos, eram tudo contra o que estava acontecendo. E eles começaram a facilitar a entrada do alimento. Mas como é que se alimentava? Pela porta da frente, fizeram um buraco debaixo do muro do nosso lar, né? Os caras de fora fizeram um buraco, entraram e deixavam o pacotinho em cima. Ou então passavam de aeróbus por cima e jogava o alimento Fazer a produção, ela deu bar, morrer de empregados. Imagina se entrar um cara lá e começar a fazer a cabeça dos outros. Vamos roubar ele. Daqui a pouco, se o cara for mole, se o cara tiver a cabeça fraca, vai começar a roubar. É o que acontece lá. Se o cara não for forte, vai acontecer isso. Não, mas não, você está certo, é isso mesmo. Mas eu pergunto, que ali fala assim, certo intercâmbio. Intercâmbio de quê? Fluidos. Hã? De fluidos. Talvez para materializar o alimento? O que vocês acham? Hã? Talvez, até pela materialização. Materialização do alimento. Eu não estava lá, ou se eu tivesse, eu não lembro. Eu posso ter sido um capetinha desse aí naquela época. Não, daqui a única pessoa que estava lá fazendo a arruaça também era o Messias. Messias estava lá. Fala, Messias. Fala, Messias. Agora se defende, né, Messias? Agora se defende, Messias. Mas eu estava olhando com mais calma o texto, né? Não, mas então a dúvida é que olha só. Não, sim. Mas eu desde o começo. São 30 anos, dentro dos 30 anos. Teve os 21. 21 anos foram, após 21 anos, o Ministério de Elevação. Dentro dos 30 anos. Foi um prazo de 30 anos mesmo. 30 anos, não foi 100 anos, foi 30 anos. Tá, entendi. Essa batalha durou 30 anos. 21 levou o Ministério da Elevação para se conscientizar Foi e foi o primeiro ministério, além do Ministério da Elevação, foi o primeiro ministério a se converter, foi o Ministério da Regeneração. E o último ministério foi da Regeneração. A Regeneração foi o último ministério, foi no Ministério da Regeneração. Foi isso, foi no Ministério da Regeneração que houve um problema do tráfico, digamos assim, né, intercâmbio de alimentação de alimentos. Pelo que deu para entender, eles não tinham proteção nessa época. A porra que você vai chegar no final, né? Eu não vou dar spoiler. Eu não vou dar spoiler. Por isso que eu estou perguntando agora para provocar a conversa da. Justamente para bloquear esses fluidos. A minha ideia é você provocar agora para poder. Porque eles não, na verdade, o negócio é provocar, fazer. Eles não tinham uma proteção. Então, o que acontece? As pessoas do Ministério da Regeneração, os espíritos saíam da colônia, pegavam, voltavam. É isso que eu queria. É isso aí. Esse é o intercâmbio. E no final ele vai contar o que aconteceu com esse pessoal. Então pode sair. Esse é o Messias. É isso que eu queria. Pode sair e voltar. Isso, pode. Dentro de nosso lar, quem trabalhava nos ministérios tinha livre acesso a entrar e sair. Agora, quem está no umbral não entra, só se for acompanhado. E, tá vendo? Esse Messias ali. É isso que eu estava provocando. É justamente isso, meu. Sair e voltar, sair e voltar. É justamente, tráfico mesmo. É tráfico mesmo. O cara saía, pegava o alimento, não sei de que forma, e levava para dentro. Era tráfico mesmo. Entendeu? É isso que acontecia. E justamente os técnicos que tinha
como o Messias disse, os técnicos tinham livre acesso. Fala, Alice. Na realidade, ele está perguntando onde é que pegavam esses alimentos, né? Não eram alimentos de verdade, né? Sim. Não vinha aqui na terra, né? Então, não sabia que materializavam. Então, eles materializavam na maçã, materializavam na feijoada, e comiam isso como se fosse, porque eles, em nosso lar, a gente tem que lembrar que está na região bralina, né? Eles estão muito próximos da próxima. Quem está lá não é espírito assim, é bem abaixo. Então eles ainda têm a necessidade de. Você vai falar, você vai sentir fome, vai sentir frio, calor, vontade de jogar. Fazer uma festa. Não, Não, Então, mas quem tem os vícios e tem o benefício que nem quando ele foi resgatado, ele ficou um tempo na regeneração, nos calabouços da regeneração, entendeu? Ele também não tinha visto da família. Então, ele tinha o tanto é que quando ele estava no hospital, no filme fica mais claro, né? Oferecem caldo, oferecem água, oferecem uma série de coisas que na realidade não existem fisicamente. É energia. Eles usam o fluido vital, ectoplasma, para criar aquela comida e a pessoa fica com sensação de que está comendo. Ninguém vai oferecer cigarro policiado lá de bebida, mas assim. Quem trabalha em mesa mediúnica aqui já viu na doutrinação irmãos que sentem frio, fome, dor, peso de um carro nas costas, seja lá o que for. Porque o espírito está sentindo isso, ele está muito próximo ainda da matéria, né? Então, esses espíritos que vão para o nosso lar, para a Alvorada Nova, eles estão nesse nível ainda. Eles não são espíritos elevados que não necessitam de nada disso, né? Eles precisam disso. Então, você não vai negar para o espírito sem desencarnado, que você acabou de chegar no nosso lar, você não vai chegar para ele e falar assim, não, meu amigo, aqui você vai viver de cana. respira. Pronto, já foi. Não, ele ainda precisa de uma readaptação. Eu não vou dar spoiler, mas no próximo parágrafo ele vai explicar quanto tempo leva para o espírito chegar lá e ficar 100% livre. Se ele for um espírito que lute por isso, quanto tempo leva para ele ficar só utilizando o espírito vital como alimentação. Inclusive, o fato da localização do nosso lar é estratégico. Sabe por que é estratégico? Porque, na realidade, o alimento que eles estavam tendo é absorvido não só do FU, fluido cósmico universal, mas também do magnetismo das plantas. Ou seja, a nossa Terra, ele tem um ectoplasma, como ele bem falou. E o ectoplasma é o que constrói tudo. Ele está justamente nesse meio, né, entre a crosta e o plano mais elevado, para que ele possa absorver esse plasma e moldar o que tem em nosso lar, inclusive o alimento. Quando a gente fala, é o que eu falo, aqui não diz, né, mas a gente imagina que eles saíam sim, né? Eles saíam sim para plasmar o alimento fora do nosso lar, até absorver os fluidos daqui do planeta, de uma carne, né? Eu acho que... Nem a aerobus precisava. Sim, para poder transitar, né? Sim. É que os espíritos ainda não sabem como voltar. Isso, bem lembrado. Tanto é que o André Luiz aprende a volitar mais para frente, né, no outro livro, para poder fazer os trabalhos aqui. Eu com certeza não vou aprender a volitar para entender. Então, Nilton, numa guerra aí que teve agora, um tempo atrás, a esposa do jogador, ela falou que só tinha uma maçã para alimentar ela e o filho. Foi lindo o que essa mulher falou. Ela falou que deu a maçã para o filho e ela restou a semente para ela comer. Ela falou que imaginou que ela estava comendo e aquilo lá saciou a fome dela.
Olha que coisa. Uma dúvida. Eu vou falar uma coisa sobre isso aí. Eu vou abrir um parênteses sobre isso. Fala. Na colônia, no nosso lar, tinham níveis de atendimento. Sim. Né? Por exemplo, o André chegou, foi para um nível, né, Tá. de atendimento. Então, todos os níveis de atendimento tinham um nível de alimentação. Sim. Certo? Então, por que houve essa revolta? Na realidade, eles se alimentavam. Algum, por exemplo, assim, quem chegava, aí ele vai falar também, quem chegava agora, eles se alimentavam, né? Naquela época, não agora, eu digo lá na década de 30. Na realidade, isso que eles estão relatando aconteceu, eu não sei quantos anos tem aconteceu tipo séculos. Exatamente, isso, bem lembrado, Messias, bem lembrado. Isso da colônia foi criada. Isso. Lá no começo, bem lembrado, Silvio, bem lembrado. Então, na realidade, existia realmente o alimento. Era plasmado, né? Tinha mesas, o cara comia, lá em 100 anos atrás, fazia os banquetes, tudo isso aí, entendeu? Mas hoje é diferente, né? Quando o André Luiz foi, já tinha a sopinha, né? A famosa sopinha, que inclusive, se você não vê no filme, ele toma a sopa e fica satisfeito, né? Vai e dorme, né? Quem que aqui com fome com sopa dorme? Eu não consigo dormir com uma sopinha, não. Sem comer, uma sopinha, eu ficar cagando a noite toda. Fala. Assim como nós estamos em evolução, a colônia logo trouxe lá também. Sim. Todos nós estamos caminhando degrau a degrau. É que, na realidade, a atitude que o governador tomou é que ele viu que se continuasse na crise da energia, ia perder o controle. Não só ia perder o controle, né? As pessoas iam continuar muito presas à carne, não ia evoluir. Ele está sempre. Vai, academia fechadinha. Não, mas aquele caldinho, Messias, eu cala a boca. Não, Porque o cara que chegou lá, eu vi do lado dele, ele falou, toma o caldinho, o cara começou a falar dos caras. Inclusive, o André Luiz roubou o caldo do cara. Inclusive, o André Luiz vai lá e... Agora toma o caldo do cara. O caldinho verde, não está nem de linguiça nem nada, só o caldinho verde é na hora. Dado o alarme, o governador não se perturbou. Terrível ameaça pairava sobre todos. Ele, porém, solicitou audiência no Ministério da União Divina, que é o que está ligado, né? E depois de ouvir nossos mais altos conselhos, mandou fechar provisoriamente o Ministério da Comunicação, ou seja, os revolucionários. Tranca, né? Fechou. E olha que interessante aqui, ó, determinou funcionassem todos os calabouços. Ih, cara, tem gente na cadeia, hein? Determinou funcionassem todos os calabouços da regeneração. Então o neguinho foi preso, não é? Não é? Não, mas é brincadeira, não foi preso não. Ó, para isolamento dos recalcitrantes. Advertiu o Ministério do Esclarecimento, deu uma bronca dos caras lá, né? Cujas impertinências suportou mais de 30 anos consecutivos. Proibiu temporariamente os auxílios às regiões inferiores e, pela primeira vez na sua administração, mandou ligar as baterias elétricas das muralhas da cidade para emissão de dados magnéticos e serviços de defesa comum, é o que o Messias ia falar. Aqui no texto ele já denuncia quem é que fazia o tráfico. Proibiu temporariamente auxílio às regiões inferiores, era o pessoal que fazia isso. Porque o pessoal estava indo lá e estava, né? É que nem as mulheres que vão visitar os maridos, levam uma serra no bolso, né? Levam né? Então, o que é interessante aqui, gente, ó, a gente vê que o nosso lar não é esse negócio todo que a gente acha, não. Quer dizer, naquela época, hoje ainda está bem melhor, né? Mas era complicado, porque, ó, é evidente que eles falam aqui que proibiu temporário auxílio e, onde é que está aqui? Suportou, olha, para isolamento dos recalcitrantes, ou seja, aqueles que estavam mais
né? Mas eufóricos, eles foram lá e ficaram isolados. Não é trancafiado eu acho, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Fica trancado a 7 chaves. Mas eles... Todo tipo de espírito, né? O mais elevado. Né? Sim. Exatamente. Sabe o que eu penso nisso, gente? Que a gente confunde intelectualidade com moralidade. Né? Só porque o cara era do esclarecimento, era o técnico, que nem ele falou, os caras falavam bonito, mandavam relatório, matemático, que o cara era o cara. O que eu quero dizer com isso? Hoje, a gente vê as crianças, índicos, cristais, brutos, um monte de nome aí, achando que são super espíritos, e não são não. São alguns são convidados, outros são candidatos, e tem uns que são exilados. Espíritos que estão já na regeneração do seu planeta, que não estão se adaptando ao campo magnético e mental e moral desse planeta. E eles são convidados a se retirar e vir aqui para a Terra, primeiro, para se burilar moralmente e ajudar a gente na evolução também. Porque moralmente, a maioria é melhor do que nós, assim, moralmente. Mas ainda estão aquém de onde eles estavam. Concorda comigo? Alguém comenta alguma coisa? Entendeu? Por isso a gente acha assim, aquela criança, nossa, são espíritos de luz, conversa. Espírito de luz aqui na Terra não tem. O único que teve foi Jesus. Tudo que está aqui está com débito. Até o Chico. Tem uma história do Chico, é que eu não vou contar, depois eu conto em off, né, num bate-papo ali na rua, que se fala dele, né, dito por ele, mas também não se prova. Né? Então, não é porque o espírito é aquele Divaldo, Chico e esses, né, que nos ajudam, que são espíritos de luz, não são. Não são. Inclusive, eu não lembro agora onde é que eu li, que até os espíritos que ficam na psicosfera orientando a Terra também não são de luz. Não são espíritos graduados, mas que não estão ainda no grau divino. E, eu não lembro agora. Outra coisa, Jesus é o nosso modelo e guia, não é? Vocês lembram o que está escrito lá, no Evangelho? É o nosso modelo e guia de onde? Da Terra. Porque acima de Jesus tem espíritos mais elevados. Concorda comigo? Tem planetas mais elevados que Jesus é uma criança, que é uma premissa. Concorda comigo? Alguém quer comentar? Entendeu? Bora lá. Não houve combate, nem ofensiva da colônia, mas resistência resoluta. Por mais de 6 meses, os serviços de alimentação em nosso lar foram reduzidos à inalação do princípios vitais da atmosfera. Por meio da respiração, a água misturada a elementos solares, elétricos e magnéticos. A colônia ficou, então, sabendo o que vem a ser indignação dos espíritos mansos e justos. O que eles estão querendo dizer aqui? Que tem um grupo aí, eu não lembro o nome agora, que eles dizem, né, que eles só se alimentam de sol e de água. Então eles falam, há um tempo atrás aí apareceu, o pessoal falou que é tudo mentira, não sei o quê. Eles dizem que eles orgânicos. Eu acho pouco provável, porque nós precisamos da proteína, né? Nossa matéria. Eu acho pouco provável. Eu não vou dizer que sim, nem que são, porque eu não posso nem dizer que nem que não, nem que é, que eu não passo nem na porta, porque ficar sem comer pode esquecer. Entendeu? Eu jamais ficaria sem comer. Agora, viver de luz, de respiração, para nós, né, a matéria eu acho pouco provável. Tinha uma atriz, aquela até da SBT, aquela tal de Flor, falando. Eu vi. Isso aí. Mas fica para mim a questão do... Jesus. Jesus não é o ser mais elevado dos órgãos. Ele é o mais elevado da Terra.
Que Jesus? Eu vou de Jesus? Aquela questão. Ele é mais elevado do planeta Terra. É, modelo Sim, que sim. Para nós. planeta para nós, tá? Sim, para nós é, com certeza. Espíritos mais elevados. Os planetas mais elevados. Só se for do céu extraterrestre. De outros Não, planetas. mas extraterrestre tu é também. A gente fala de extraterrestre, gente, o que é extraterrestre? Tu é terrestre? Espíritos que vivem em outros planetas. Essa fora daqui. É, são espíritos que estão assim como nós, quando você dorme. Ah, mas eles estão muito longe de mim, esses extraterrestres, porque eles não usam. Não. Não usam biquíni. A mulher não usa biquíni. Não. Então, são cinzas e alguns são escamosos. É, Tem hora, não usam calçadinho. Esse corpo acinzentado lá. Não gosta. mas, gente, ó, vamos pensar aqui como a doutrina que a gente fala, né? Jesus não falou assim, há muitas boas na casa do meu pai? E nós sabemos, lembra no comecinho do NED, Nilson? Nós sabemos que por Newton Júnior estar aqui no planeta, eu levei milhões de anos para absorver o plasma do planeta, o fluido vital do planeta, que misturando com o fluido cósmico universal, me ajuda a adensar o corpo físico. Tá certo? Então eu levei milhões de anos para conseguir essa forma. Né? Se eu for merecedor, daqui a mais 1 bilhão de anos, a mudar para um planeta mais etéreo, mais evoluído, um planeta já regenerado, eu vou levar na espiritualidade, nas colônias espirituais, nos laboratórios espirituais, estou falando do Newton Júnior, o espírito, pelo menos mais 1 bilhão de anos para fazer o meu envoltório físico, concorda comigo? Que eu preciso dessa vestimenta. Essa vestimenta só me serve para a Terra. Se eu for para Urano, eu consigo viver lá? Eu vou morrer, não vou, gente. Agora pergunto, tem espírito em Urano? Entendeu como é que é? Ele tá, segundo, ó, tem aí o espírito tem matéria. Lá, mas tem matéria. Sim, sim. O próprio Humberto de Campos não viajou para Marte? Tem lá, só entra na internet lá e para Humberto de Campos em Marte. Carta de uma morta. Carta de uma morta? É. Entendeu? O que acontece? Para quem gostar do tema, 2 livros de Caminho para Marion, um deles é Urânia, outro não lembro agora. Para quem gostar do tema, os 2 livros de Caminho para Marion, que era amigo muito íntimo de Kardec. Nós temos que parar. Inclusive, para quem não sabe, Caminho para Marion, ele fez um discurso. Nós temos que parar com essa história, nós, da doutrina, né? E extraterrestre. Porque não existe. Não é que não exista espírito em outros planetas, é o que eu estou falando. Não existe o extraterrestre, porque eu não sei. Porque o terrestre mesmo, é aquele espírito que quando a Terra estava em formação, foi uma molécula, uma anêmona e veio crescendo com a Terra. E eu não sei quantos tem hoje. Eu acho que tem muito pouco, né? Porque a Terra tem 4,7 bilhões de anos. Eu não acredito que o cara seja tão burro de ainda estar preso na Terra desde aquela época. Concorda comigo? Não é possível. Não é possível. A maioria, isso é uma visão do Newton Júnior. Eu acho que a maioria de nós vem de outro planeta, que estão errando lá e vêm para cá acertar a nossa vida. E não estão acertando, entendeu? Uma visão particular minha. Concorda, Messias? Alguém quer comentar isso? Eu acho que a maioria de nós, porque a Terra, gente, é só pensar, por isso que eu falo que é importante refletir, sem dogma, sem tendências religiosas, porque aí, se a gente começar a fazer tendências religiosas, a gente para, já vou te passar para lá. Sabe por que para? Porque hoje é uma pessoa que conhece-se um pouco, veio conversar comigo, dizer que tem que pensar o que falar sobre André Luiz, que ele confronta Kardec. Eu perguntei em quê? Aí depois ele vai conversar comigo. Porque o que acontece? É dogma. São dogmas. Porque na realidade, a minha linda amiga aí me lembrou
que espiritismo é ciência, filosofia, Morais. entendeu? É isso. Então, o que acontece? Se a gente for refletir, se a Terra é reflexão, mas se a Terra tem 4,7 bilhões, gente, bilhões de anos, bilhões, será que eu sou tão anta assim de estar preso nesse tempo? Ainda estou aqui? Será que eu não evoluí em nada? Eu acho que essas pessoas que são da época que a Terra foi evoluída já está no outro plano. Né? Tu queria falar, Silvio? Não, eu só queria complementar o que você falou, seja lá o que for. O que a gente não pode esquecer, se o homem sair daqui, pousar em Marte e andar em Marte, ele vai falar, não tem vida. Bem lembrado. Porque ele não vai enxergar, não tem capacidade de enxergar a matéria que tem lá, é outra dimensão, é outra composição. A nossa tabela periódica ela é limitada. A tabela periódica que existe de elementos químicos no universo é muito maior. Muito maior. É só isso que eu queria dizer. Não, bem lembrado, foi bom tu comentar, é verdade, é verdade. A gente. Nosso campo de visão é limitado. A gente só enxerga uma faixa. Legal. Uma faixa de visão. A gente não consegue enxergar o ultravioleta. A gente seria um óculos especial. Então, a nossa faixa de visão é muito pequena, muito curta. Os nossos sentidos são estreitos, bem limitados, porque o nosso corpo limita isso. No Narrações ao Infinito, que é outro livro do Flammarion, ele relata de outros planetas em que as pessoas, por exemplo, não têm estômago, porque não precisam, porque eles vivem só do fluido. Mas não significa que elas são mais evoluídas que a gente, porque elas têm vários problemas morais. Entendeu? Então, cada planeta tem a sua forma de ser, a sua matéria, que é própria daquele planeta. Tem separado moralização e exploração. São coisas diferentes. Inclusive, nós temos que lembrar, como Jesus falou, né? A mulher moral da casa do Pai, existe bilhões de planetas primitivos, concorda? Bilhões de planetas prova e expiações e outros bilhões, falou bilhões, estou sendo modesto, né? Nesse universo, de regenerados e assim por diante. Só que com constituição física diferente. Moralmente somos iguais, né? Nessa fase. Fisicamente, não. Tá certo? Não significa... Que nem eu vou aproveitar o meu amigo Wilson aqui, que é especialista na parte de animal, né? O Reino Wilson, um dos conhecedores nessa área, nosso... É assim, o animal, ele um dia será racional, concorda, Wilson? Né? Agora, aqui, será? Wilson? A racionalidade do animal? Pode ser que seja aqui, pode ser que seja outro planeta, né? Então, é mais ou menos isso. Nós temos que parar de ficar, principalmente nós aqui, né, que acreditamos em Jesus, não aderimos a Jesus, de que extraterrestre. Né? Extraterrestre. A gente tem sempre que ter uma parte de racionalidade. Vamos continuar aqui. Fim do período mais agudo, a governadoria estava vitoriosa. O próprio Ministério do Esclarecimento reconheceu o erro e cooperou nos trabalhos de reajustamento. Houve, nesse momento, regozijo público. E dizem que, em meio à alegria geral, o governador chorou sensibilizado, declarando que a compreensão geral constituía um verdadeiro prêmio ao seu coração. A cidade voltou ao movimento normal. O antigo Departamento da Regeneração foi convertido em ministério. Desde então, só existe maior número de substâncias alimentícias que lembram a Terra nos ministérios de regeneração, que aqui é o quê? É quando o espírito desencarna, vai para lá, né? Então, lá lembra, né? Espero que quando eu fosse me levar em Pombrão,
uma feijoadinha, né? De sobremesa, um pudim de leite, vocês lembrarem disso, né? Por favor, né? Eu sou tarado, uma dobradinha, né? Um bolinho de bacalhau, pelo menos um bolinho de bacalhau da Nilza. Pelo menos um, pelo amor de Deus, né? Pelo menos um. Ó, só de pensar, já está com água na boca, já só de pensar no bolinho de bacalhau da Nilza. Né? Entendeu? Não serve no caldo verde? Caldo verde é boa. É o caldinho. Não é? Eles comiam nada. Caldo português, porque é o quê? Caldo verde. Um bom azeite, pronto. Tá ótimo. Não precisa mais nada. Deixa eu ver esse beijo igual. Presentemente, todos reconhecem que a suposta impertinência do governador representou medida de elevado alcance para a nossa libertação espiritual, reduzindo-se à expressão física e surgindo um maravilhoso coeficiente de espiritualidade. Lísia salientou e me entreguei a profundo pensamento sobre as grandes lições. Eu quero ressaltar o meu querido Silvio, né, que tem feito aquele resumão lá, parabéns, eu li lá. Gente, quem não está no grupo que o Silvio montou, vale a pena, viu, gente? Tá? Depois eu vou colocar o link de novo, e quem puder entrar, é bacana, ele tem umas considerações legais, tá bom? Quer comentar alguma coisa? Alguém quer falar uma coisa, Messias? Nada? Eu quero fazer uma pergunta. Fala, minha. A minha cachorrinha. Cadê o Wilson? Wilson, pergunta para você, Wilson. Peraí, deixa ele vir aí. Ela viveu comigo 19 anos. Deixa eu Nós hoje temos a honra. Eu vou chegar lá e vou ter a oportunidade de ser recebido. Wilson, responde para aí. Pergunta de novo. Olá, boa noite, tudo bem, pessoal? Os animais têm carne com muita prioridade. Eles não ficam muito tempo no plano espiritual, porque eles precisam evoluir muito rápido, porque eles precisam acumular experiências. Pode acontecer de a senhora reencontrá-la, mas provavelmente quanto tempo faz que ela desencarnou? Já reencarnou. Na casa de quem? Peraí. Vamos fazer mais tarde fazer uma mesa mediúnica. Peraí. Meu pai, quando me conhece, meu pai levou um cachorrinho daqui para São Vicente com 2 caixas de azuis que era de madeira. Quando fomos para o Jardim Santa Maria, tinha a carrocinha. Alguém lembra da carrocinha dela? Nossa! Na esquina da. Posso desligar? Pode. O cachorro foi preso. Vai pegar os caídos. Quando o cachorro viu meu pai, o cachorro começou a chorar. De alegria de ver o dono buscá-lo. Meu pai falou, tacou ele no outro. Mas ela que vai vir me buscar, não é? Ela que vai vir me receber. Se ela estiver por lá. Então, ela só estaria por lá, ela fica um período. Se tivesse outro familiar junto, que aí pedem a tutela. Tem aquele filme que o cachorro enganou, não sei quantas vezes. O que aponta lá, o laser? Cadê o laser? Usando da presença de Deus, ele aprende a questão dos animais em nosso lar, ficou aquela dúvida naquela aula, dos animais em nosso lar. Não. Mas qual é que mesmo? Sobre? Se eram animais, legal, isso, legal. se eram espíritos, Os animais que estão em nosso lar são plasmados ou são animais mesmos? São reais, são animais de trabalho, são os que são aproveitados para trabalho. Tem 2 tipos de animais que ficam na espiritualidade, que são aproveitados para trabalhos ou modificações genéticas para o bem da humanidade, né? Ou são aqueles que geram algum desencarne mais traumatizante, então demoram um pouquinho mais para se restabelecer. Mas os do nosso lar não são plasmados, são reais mesmo. Mesmo os pássaros, tanto que eles trabalham auxiliando no resgate quando os missionários vão para Umbral, socorrer principalmente André Luiz, ele fala, cavalos puxando a carruagem, cães latindo, então ali estão todos reais. E os pássaros são mutações? Os pássaros são os íris viajores do nosso lar, que são os pássaros grandes que comem as formas de pensamentos para limpar a psicosfera do umbral.
E tem pássaros de plumagens coloridas também, que eles falam ali no nosso lado também, são animais verdadeiros mesmo. Os plasmados, de forma de pensamento, geralmente são de lugares mais tenebrosos, onde os próprios espíritos mais trevosos plasmam. Geralmente os plasmados são de trevas. Os espíritos no lugar de colônia são sempre espíritos reais. Gente, a live de hoje vai ser ótima, eu não vou poder participar. Olha, participem, façam pergunta, porque olha. Então assistam a. Alguém quer fazer uma pergunta para o Wilson? Assistam a. Não, tem horário, tem horário. Palestra na Tem próxima horário. terça-feira do Grupo Espírito Não Fraterno, do Lúcio Trindade. Wilson, só para encerrar. Você comentou sobre a psicografia dos animais, né? Achei muito bacana a tua lá no Céu de Jesus. Você comentou. Então, eu achava. Deixa eu dar uma pinceladinha rapidinha. Como é que os animais eles conseguem se comunicar conosco? Então, não, mas nessa que eu falei lá do Ceará, a psicografia foi assim, foi uma veterinária que desencarnou e ela veio falar que ela continuava trabalhando de veterinária no plano espiritual, que tinha muitos animais necessitados. E uma moça que havia ganho um presente do pai dela, um cãozinho da raça Beagle, para provar para o pai, em acidente de automóvel, e aí o cãozinho continuava com ela. Psicografia de cães. Existem muitas pessoas já, lá no nosso grupo tem 2, que já conseguem se comunicar com animais através de pensamento. É um tipo de mediunidade diferente que está surgindo. Então as pessoas conseguem entender o que o animal está querendo passar. É real mesmo. Tem veterinários que conseguem fazer diagnóstico a partir disso já. Mas assim, animais encarnados. E desencarnados também. Eu sempre imaginei que os relatos de animais desencarnados fossem ter espíritos que tivessem com os animais e relatassem, olha, se o animal está assim, está assado. Eu também achava isso. Palavra de honra. Até a gente presenciar algumas coisas. Que é uma comunicação direta entre espíritos. Eles falam que os espíritos mais evoluídos que trabalham nessa área, eles conseguem ter comunicação mental tranquilamente no plano espiritual com os animais. Porque a comunicação não precisa ser verbalizada em nenhuma língua, ela é mental. Então, quando o animal já tem um pouquinho mais de desenvolvimento, ele, mesmo com o pensamento fragmentado, ele já consegue emitir ondas e ele consegue se comunicar com as pessoas. Então, a linguagem, na realidade, é uma linguagem vibracional, é isso? Onde ele forma as ideias e quem tem essa capacidade seria mais ou menos isso? Assimilar, exatamente. Os alunos treinam para conseguir se comunicar com os animais lá. E vai mais longe, se comunicar com o reino vegetal também. Chico Xavier fazia. Bom, isso não é novidade nenhuma para o Chico Xavier, né? Ele fazia isso. Volte mais vezes. Não, mas tu não sabe, o passe dele é caro, viu? Foi uma fortuna que nós pagamos para ele. Duas mariolas, Bora lá fazer a prece, galera. Wilson, a porquinha. Eu vou explorar o Wilson, vou pedir para ele fazer a prece de encerramento. Fazer a prece para nós, Wilson. Deixa eu só colocar o... Como eu estou gravando, vou colocar o... Wilson, a porquinha está lá em cima? Tá. Amanhã tem visita, amanhã é dia de visita numa creche com ela. Como uma olhada de água aqui, viu? É água na mão. Então, vamos agradecendo pela oportunidade do estudo dessa noite. A gente sabe que todo estudo é muito importante para o nosso desenvolvimento. Quando Kardec pergunta ao Espírito Verdade qual o objetivo da encarnação, ele fala evolução, aprendizado. Quando a gente dedica o nosso tempo para o bem, para o aprendizado, né, para o nosso próximo, a gente sabe que a gente está se capacitando cada vez mais para boas moradas. Então, agradecendo pela oportunidade da vida, pela oportunidade da família, que a gente possa desenvolver as nossas virtudes e cada vez mais vencer os nossos vícios. Obrigado pela essa casa, por esse trabalho e por todos que aqui estão envolvidos. Que cada um possa voltar para o seu lar em muita paz, harmonia e luz. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Uma palavra? Amor. Pronto. Gratidão. Amor. Paz. Gratidão, solidariedade. Eu pulo eu. Pode.
Sabedoria. Eu falei. Gratidão. Conhecimento. Fraternidade. Estudar. Perdão. Aprendizagem. Amor. Também, amor. Entre todos. Amor, benevolência. Agradecer. Gente, muito obrigado. Só podia apertar o nosso amigo lá, o Caetano. Ele encontra com o meu marido, eu vou lá. Ele fala assim, meu marido, eu vou lá, Tina, eu vou lá. Agora nós vamos sim. Mas é pra marcar, é pra ir Nós mesmo. vamos sim. Tá bom, obrigado. Minha Messias, eu falei contigo no WhatsApp, eu sou do grupo escritório para tela, por isso que eu falei da terça-feira. Depois eu te mando uma mensagem só para mostrar terça 8 horas. Tá bom, onde é que é essa casa? Na João Guerra 289. Tá bom, acho que eu ainda não fui lá. Não, é a primeira vez. Tá bom. Foi o De Santos que me deu o contato. Tá bom, tá Não, bom. De Santos não, foi o Alessandro. Tá bom, obrigado, agradeço pela oportunidade. Aí depois eu vou só pedir o tema. Mas Tá eu te bom, chamo no WhatsApp. tá bom, me chama, a gente conversa. Obrigado. Tudo bem? Tudo de bom pra você. Obrigado, agradeço. Prazer vê-lo. Tchau, tchau. Tchau. Que bom te ver. Tudo bom? Teu irmão tá indo lá, né? Tá, eu falei pra ele de você, aí eu falei assim, vai lá, que isso tá lá. É, a cachorra dele é bem serelepe lá, danadinho. Já tá com aquele probleminha, né? Ela já teve convulsão de novo. Tem que tomar remedinho. Quando começa a convulsão, Esse negócio do remédio, como ele falou, é o horário certo, mas ele vamos supor, ele falou assim, não, tudo bem, 7 horas, depois 7 horas da noite. Não, se atrasa, tem problema. não, a gente procura sempre dar. Mas se atrasar, tudo bem, dá, mas não pode deixar de dar. Mas, sim, ele não pode deixar de dar no dia, mas ele não precisa ter essa rigidez de horário. É, porque é o tempo de duração do remédio, né? Tudo bem? E deixa eu te perguntar. Tchau, minha querida. Fica com Deus, viu? Vou pra ver a Maia. Só perguntar uma coisinha. O meu cachorro foi cremado. Ele faleceu agora dia 19 de março. Ele foi cremado. Aí, depois de 15 dias, levaram a cinza lá. Já até falei com ele. A cinzinha dele tá lá. Eu fiz um altarzinho e ele tá ali. Ah, não. Se você gosta, te faz bem, não tem problema nenhum. Não, é que eu já falou, né? O dia que Deus quiser. O dia que você quiser, jogar no mar, no jardim. Fiquei com meu pai 1 ano, depois eu joguei no mar. No lugar que ele gostava de ficar. Aí a gente Faz o que não você tem se... problema, Não, ele- faz o que você se sentir bem. Ele tá ali, né? Não, é... Com a mãozinha. Não, ali só tá, você sabe que ele só... Assim, já... Ele já... E é verdade que eles ficam 4 anos numa casa? É mentira. Não, isso é coisa que as Esse é pessoas coisa falam. que É, isso aí, Gente, história que o desculpa. pessoal fala. Deixa eu ir. Vocês têm mais... Tchau. Foi bom te encontrar no grupo. Eu também. Milton, acerta as tuas coisas pra gente. Tchau, obrigada. Vai começar no horário pra não ficar tarde. 8h14. E o teu celular tá ligado ainda, né? Tá bom. Ah, aqui ó, que ele me deu. Oi? Ah, tá. É dele.